Eu quero, nesta manhã de sábado, poder cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer da nossa felicidade de poder compartilhar contigo a palavra de Deus. E o tema que nós estaremos abordando nesta manhã de sábado tem como título Fechamento da Porta da Graça. Uma das razões pelas quais Jesus ainda não voltou é destacada de maneira muito clara na carta em que o apóstolo Pedro escreveu. Ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 9. Por que Jesus ainda não veio? Deus, na realidade, ele age com misericórdia, com paciência. Essa é uma das razões pela qual Jesus ainda não voltou. Mas a palavra de Deus, ela deixa claro para nós que essa paciência de Deus, ela tem um limite. E quando nós investigamos as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que em vários momentos Deus apresenta esse limite da graça de Deus. Nós temos, por exemplo, o relato do dilúvio. E no dilúvio nós temos a narrativa onde Noé, ele pregou 120 anos e chegou um momento em que a arca estava pronta e agora os animais entraram na arca, Noé com a sua família, e chegou um momento que o anjo fechou a porta e aqueles que estavam dentro não podiam sair e aqueles que estavam fora também não podiam entrar. Nós temos, por exemplo, o episódio do dia da expiação. E o dia da expiação era um momento em que o povo de Deus deveria afligir a sua alma. E aquelas pessoas que agiam de maneira rebelde nesse dia, inclusive eram banidos do meio do arraial, um tipo de juízo, onde a paciência de Deus ele chega ao seu fim. Nós temos, por exemplo, as pragas que caíram sobre o Egito. Muitas vezes a gente olha para isso como uma maldição de Deus, mas as pragas representam o poder de Deus e, ao mesmo tempo, um testemunho para todas as nações que estavam ao redor do Egito para evidenciar a manifestação da grandeza de Deus. Deus mostrando o seguinte, que até a sua paciência, o limite da graça divina, existe um momento em que ele cessa. Nós temos, por exemplo, a questão das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que, como em resposta à sua impiedade, Deus também envia o juízo. Então nós temos, por exemplo, o próprio Jesus Cristo, quando esteve sobre Jerusalém e ele chorou, dizendo que eles não reconheceram a oportunidade da visitação, e no ano 70 Jerusalém foi destruída. Mas a expressão porta da graça foi cunhada, ou fechamento da porta da graça foi cunhada daquela história das 10 virgens. São 10 virgens prudentes, sábias, e 10 virgens loucas. E a história todos nós conhecemos, que as virgens elas tinham ali as suas lamparinas, elas estavam aguardando o noivo, só que 5 delas tinham azeite suficiente para abastecer a lamparina, se por acaso diminuísse a quantidade de azeite. Mas 5 não estavam organizadas para abastecer a lamparina. E chegou o momento em que gritaram, eis o noivo, e 5 estavam ainda na tentativa de comprar o azeite e chegaram atrasados e a porta estava fechada. Então, daí foi cunhada a expressão fechamento da porta da graça. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós compreendemos que vai chegar um momento em que essa paciência de Deus, ela tem um limite, o juízo de Deus vai se manifestar. Mas quando nós buscamos a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, ele tem alguns versos chaves, textos que são importantes para nós, que vai nos ajudar nessa compreensão desse tema. E eu quero convidar você, nesse momento, para abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 8 e o versículo 5.
E eu leio assim: e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Nós temos aqui a descrição clara de que o anjo, ou seja, Cristo, ele tomou o incensário, ou seja, Cristo é aquele que estava fazendo a mediação, e chegou um momento em que ele lança o incensário no chão, ou seja, a atividade de intercessão, ela chega ao final. Deus está declarando para nós, através dessa descrição, que vai chegar um momento em que a porta da graça vai se fechar. Existe um segundo verso que eu quero convidar você nesse momento para a leitura, que está no capítulo 15 e no versículo 2. Desculpe, 15 e o versículo 8. Apocalipse capítulo 15, versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Nós temos aqui uma descrição clara de que o santuário ele está cheio de fumaça. E quando nós buscamos no Antigo Testamento para entender esse texto, à luz daquilo que acontecia lá no passado, essa presença de fumaça no santuário revela para nós duas coisas. Primeiro, um aspecto negativo, ou seja, o santuário ele enchia de fumaça para mostrar juízo, ou seja, era a manifestação do juízo de Deus sobre aqueles que abandonaram, aqueles que haviam abandonado o Senhor. Mas havia também um aspecto positivo. Quando o templo ou o santuário se enchia da fumaça, era um momento em que Deus estaria visitando com misericórdia, vindicando os seus filhos. Então nós temos aqui uma descrição clara de que haverá um momento em que a porta da graça irá se fechar. E ao mesmo tempo que a porta da graça se fecha para os ímpios, existe a confirmação daqueles que pertencem a Cristo Jesus. Mas existe um outro texto que reforça esse pensamento, que está em Apocalipse capítulo 16 e o versículo 17. E o texto diz assim: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Eu achei interessante esse verso, porque o texto aqui, ele está localizado na 7ª praga, no contexto das pragas, ou seja, a porta da graça, ela se fecha antes disso. Então, no momento em que essa declaração acontece aqui, nós temos que entender que essa declaração, o feito está, primeiramente aconteceu quando Jesus Cristo morreu, e ele entregou então o seu Espírito e disse: está consumado, feito está. No momento em que a porta da graça se fecha, o juízo de Deus, ele é concluído lá no céu, o juízo do pré-advento, Deus também declara: feito está. E logo depois, quando há a manifestação do juízo de Deus sobre os ímpios, e essa grande manifestação acontece, Deus também declara: feito está, ou seja, é o momento da nossa redenção. Então essa declaração, feito está, ela nos remete tanto para a cruz, também nos localiza diante do juízo de Deus e aponta para a nossa redenção. E é impressionante isso, a maneira como o texto trabalha essa ideia. Mas existe um momento em que o incensário é jogado no chão. E aí existe uma declaração que todos nós, possivelmente adventistas, já ouvimos muitas vezes. E eu quero convidar você para ler essa declaração. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 11. Vejam só o que diz esse texto.
Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Nós temos aqui um texto onde Deus mostra claramente para nós que haverá um momento em que os justos continuarão justos e os ímpios continuarão ímpios. Não é que esta é uma proposta de Deus. Deus, ele está buscando isso. Mas não, é resultado de uma retirada da obra do Espírito Santo no coração das pessoas, onde as pessoas elas não irão mais mostrar arrependimento. E é justamente isso que acontece por ocasião do fechamento da porta da graça. É um momento em que o Espírito Santo é retirado dos ímpios, aonde eles não terão mais arrependimento. Eles poderão até presenciar os seus erros, reconhecer as suas falhas, mas não haverá mais mudança de caráter, não haverá mais arrependimento, essa transformação. Por isso nós estamos vivendo hoje num momento muito importante da nossa vida cristã, aonde a graça de Deus, aonde o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração. Agora, quando é que essas coisas irão acontecer? Eu poderia, na realidade, reformular: quando é que o fechamento da porta da graça irá realmente acontecer? Nós não temos um calendário específico, mas nós temos alguns acontecimentos que vão nos ajudar a gente a ter um direcionamento. Por exemplo, para que a porta da graça ela se feche, antes da porta da graça se fechar, nós teremos o decreto dominical. Nós teremos também a perseguição, ou seja, haverá o decreto dominical, onde se obrigará as pessoas a santificar o domingo. E isso acontecerá antes do fechamento da porta da graça, porque Apocalipse ele descreve que Satanás está irado e vai perseguir o povo de Deus. Então, tanto o decreto dominical, não um decreto, vai surgir vários decretos, principalmente num país como os Estados Unidos, que tem estados independentes, surgirão vários decretos. Mas vai chegar um momento que haverá um decreto que vai ser uma ordem mundial. E é disso que nós estamos falando para vocês. Mas antes que a porta da graça também se feche, existe uma compreensão de que o Evangelho ele precisa ser pregado. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós achamos que Deus ele deixou para nós uma missão de que vocês deveriam pregar o Evangelho. Mas a descrição correta de Mateus 24:14 é assim, e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, então virá o fim. Ou seja, antes do fechamento da porta da graça, o Evangelho será pregado. E isso não é algo que depende do ser humano. Aqui nós temos aquilo que nós chamamos, dentro do ambiente da teologia, o passivo divino. É uma ação de Deus. Independente da resposta do homem, isso se cumprirá. Então nós temos, por exemplo, alguns relatos na Bíblia, onde, lá em Daniel capítulo 2, 34, que diz: a rocha foi cortada sem auxílio de mãos. Ou seja, é uma intervenção, uma atuação de Deus. O santuário será purificado, não depende do homem. O Evangelho será pregado. Se eu não fizer, se você não fizer, o Evangelho será pregado. Deus irá utilizar outro mecanismo, ou outros mecanismos, para fazer isso. O interessante é a gente ter a postura de sermos um instrumento nas mãos de Deus. Não sei quantos de vocês lembram do episódio quando a rainha Esther ela foi convidada e foi para conversar com seu tio, e ele disse assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Esther capítulo 4, versículo 14. A pregação das 3 mensagens angélicas, elas precedem o fechamento da porta da graça. Mas existe também algo que vai acontecer antes
do fechamento da porta da graça. Nós até abordamos um pouquinho dizendo que o Espírito Santo será retirado dos ímpios. Mas o Espírito Santo será derramado de maneira plena sobre os filhos de Deus. Essa é a promessa. Nós jamais estaremos abandonados. Eu creio particularmente que o Salmo 91, ele foi escrito para as pessoas que estarão vivendo justamente nesse período. Quando Deus promete que vai cuidar, Deus promete libertar e Deus promete redimir o seu povo. Mas se a porta da graça, esse acontecimento está no futuro, então será que eu não preciso ter nenhuma preocupação com hoje, com o meu presente? E eu quero dizer uma coisa para você, o seguinte: o acontecimento, porta da graça, ele acontecerá no futuro. No momento certo, na hora certa de Deus, no calendário de Deus. Mas existe algo que eu quero compartilhar com você, para a gente encerrar essa mensagem. Sabe o que eu quero colocar para você? Por exemplo, existe o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo pode ser qualquer pecado acariciado, quando você rejeita diversas vezes a voz do Espírito Santo e endurece o teu coração. Você pode pecar contra o Espírito Santo. E a porta da graça, então, se fechará para você. Nós também não estamos livres da morte. Nós não temos controle sobre isto. Principalmente numa época como nós estamos vivendo, de pandemia. Por isso, o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de oportunidade. O apóstolo Paulo, ele faz o seguinte convite para todos nós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Quando é que a porta da graça se fechará? Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Deus, colocar a sua existência nas mãos do Senhor. Porque, historicamente, em termos de profecia, a porta da graça se fechará em algum momento no futuro. Mas que eu e você possamos estar prontos, em qualquer momento, para testemunhar de Deus. Estarmos prontos para também entregarmos a nossa vida e morrermos em favor desse Evangelho e no Evangelho. Que Deus nos abençoe. Chegada a hora de eu e você não deixarmos passar a oportunidade. A graça ainda é abundante, mas precisamos clamar pela infinita graça do Senhor. Quer você agora nesse momento cantar? Você pode cantar agora dizendo: Senhor, que a tua graça abunde em minha vida. Vamos cantar? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Cante forte, diga.
Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Eu quero dizer para você que Ellen White, ela escreveu o seguinte pensamento: o céu vale tudo para nós. E se perdermos tudo perderemos. Por isso, não abra mão de estar perto de Cristo e de entregar a sua vida a Cristo. Oremos. Grandioso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ouvir essa mensagem. Nós estamos vivendo num tempo de oportunidade. Um tempo em que o Espírito Santo está falando ao nosso coração todos os dias. Tempo de podermos voltar atrás e abrirmos mão de pecados que temos acariciados. Tempo de buscarmos santificação. Tempo de buscarmos a presença de Deus. Que nós possamos cair e reconhecer, Senhor, as nossas limitações e reconhecer que precisamos da Tua graça. Mas nos socorre, Senhor, e continue insistindo para que nós possamos entregar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Abençoe a cada ouvinte, a cada irmão nosso, a cada família que nesse momento está reunida. Abençoe também, Senhor, as pessoas que estão sofrendo diante das crises que estão existindo nesse mundo. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós. Nós rogamos isso, Senhor, porque nós cremos e confiamos em Cristo Jesus. Amém.